Meus queridos irmãos e irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, eu tenho o prazer de cumprimentá-los com a paz do Senhor e dizer que também é uma alegria poder, mais uma vez, ter esse contato com todos, com o intuito de compartilhar informações relevantes, considerações importantes, a fim de auxiliá-los na apresentação da melhor aula para a melhor turma no domingo de manhã. Na outra oportunidade, nós fizemos considerações básicas, destaques importantes para a lição de número 5. Hoje, logicamente, nós faremos observações relativas à lição de número 6, que tem como tema a desconstrução da masculinidade bíblica. E, para esse primeiro momento, querido professor, eu julgo necessário nós fazermos, além do relacionamento, além da relação entre esta lição e a lição passada, pela razão que você já sabe, fazermos a relação da lição de número 6, esta lição, com as outras lições, ou seja, considerar para a sua turma o caminho que você e ela trilhou até aqui, com o fim, com o propósito que você conhece, a fim de que haja na mente do aluno uma relação lógica com os assuntos que até aqui ele estudou e também para que haja um entendimento tanto para o professor, mas especialmente para o aluno, de que há avanço no currículo. Juntos estão caminhando, e na medida do possível bem, para o objetivo, para o propósito do currículo deste trimestre. Portanto, volte na sua lição, no sumário, e considere informações básicas a respeito do que vocês estudaram sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Relembre com a sua turma o conceito do espírito da Babilônia e como deve ser o posicionamento da igreja, considerando que a lição de número 1 quase sempre tem esse propósito introdutório. Neste caso, apresentando a igreja num cenário em que ela é alvo de um planejamento ideológico que visa desconstruí-la, afetá-la, prejudicá-la do ponto de vista ético, moral e espiritual. Relembre informações importantes da lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Eu lhe oriento a fazer menção de que essa deturpação da doutrina bíblica do pecado não é uma novidade do nosso tempo, mas sempre existiram problemas, comportamentos, pensamentos, grupos que se uniram em torno de pensamentos de questões relacionadas ao pecado, distanciadas da realidade e da proposta bíblica, quase sempre dando ênfase a uma ausência de responsabilidade pessoal do homem em relação ao pecado, a fim de que ele não tenha culpa, não seja visto como responsável pelos seus atos. Faça menção, entre outras coisas, da teologia da libertação, que aponta o homem como pecador, mas assim por conta dos problemas políticos, sociais, econômicos, que meio obrigam ele a ser desse jeito. Ou seja, ele não é tão responsável assim pelos seus pecados. Lição de número 3, perigo do ensino progressista. Relembre informações, ainda que básicas, mas o que você julga importante, a fim de que seus alunos lembrem-se de conceitos básicos da lição de número 3. Lição de número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. Eu julgo ser essa lição de número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. Uma lição muito importante para todo o restante
da lição, porque ela determina, por assim dizer, a causa de todos os problemas que, a partir desta lição, serão apontados. Lição de número 5, lição de número 6, lição de número 7 e de maneira sucessiva. A mudança de polo de autoridade, como eu disse no subsídio da lição de número 5, em que Deus é destronado pelo homem na consciência humana, e no lugar do trono de Deus assume o trono do homem, nós temos uma inversão, uma desconstrução, uma ressignificação prejudicial, é claro, significativa dos valores éticos e morais que estabelecem o comportamento do homem enquanto ser humano com responsabilidades morais. O grande prejuízo nessa mudança de polo de autoridade é a desconstrução da autoridade bíblica. Havendo a desconstrução da autoridade bíblica, se estabelece no lugar desta verdade absoluta tantas quantas houverem verdades na realidade humana. Lição de número 5, a dessacralização da vida do ventre materno. Essas informações ainda estão muito vivas, muito presentes, porque foi a última lição. Dê ênfase ao fato de que o posicionamento bíblico é de que a vida é sagrada, intrauterina, ou seja, dentro do ventre, em todos os estágios. Relembre o fato da concepção virginal de Jesus, dos acontecimentos entre Jesus e João Batista ainda no ventre. Lembre-se de exemplos de homens bíblicos, por assim dizer, que foram chamados, tiveram alguma experiência vocacional com Deus no ventre materno, de forma que dá a entender, deixa a pista, por assim dizer, de maneira muito clara, que para Deus a vida é sim importante, deve ser guardada, é sagrada no ventre materno. E agora, a desconstrução da masculinidade bíblica. Na lição passada, nós já percebemos uma ação desconstrutora, uma ação que tenta desconstruir a maternidade, apresentando-a como se fosse um problema, uma doença, um instrumento que é utilizado pela sociedade judaico-cristã, chamada de maneira pejorativa de patriarcal, fundamentalista, para oprimir, diminuir e desvalorizar as mulheres, comparando-as como animais apenas reprodutores. A tática para a desconstrução da masculinidade é exatamente a mesma. Eu até entendo, querido professor, que esse seja o ponto de ligação entre a lição passada e essa. Assim como há uma desconstrução da maternidade, que é uma bênção de Deus, e é apresentada nas Escrituras desta maneira, também, do mesmo modo, há a desconstrução da masculinidade, que também é uma bênção de Deus, é afirmada biblicamente. O método é o mesmo, apresentar tanto a maternidade como a masculinidade como se fosse algo profundamente nocivo à pessoa e às pessoas com as quais essa pessoa se relaciona. A maternidade é ruim para a pessoa. A masculinidade é ruim para as pessoas. A masculinidade, no universo de militância progressista, especificamente com uma característica política de esquerda, apresenta a masculinidade como algo profundamente nocivo para a sociedade. Em lugar disto, há uma ressignificação da masculinidade, uma reconstrução da masculinidade
que na verdade é uma propaganda homossexual. 6. Faça essas Vamos ao considerações, nosso faça esse primeiro ponto. elo Masculinidade entre a lição de bíblica. número 5 e a lição Por que masculinidade bíblica? Porque existem vários pontos de vistas a respeito da masculinidade, especificamente a respeito do homem, que não são bíblicos. Então nós precisamos considerar a masculinidade dentro do universo de estudo do homem do ponto de vista bíblico. Esse universo de estudo do homem, sua constituição biológica, sua constituição moral, suas responsabilidades, seu compromisso com as Escrituras, seu propósito de vida, seu fim, sua eternidade, são considerados biblicamente quando nós estudamos a disciplina da antropologia bíblica. E nesse universo de estudo do homem, biblicamente, se dá ênfase, se dá grande importância, grande relevância ao fato de que Deus é o Criador. É por isso que no primeiro subponto, do primeiro ponto, a criação divina do ser humano, o professor, doutor, pastor Douglas Batista começa assim: Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo. Ele é o Criador e definiu a criatura biologicamente, macho e fêmea, homem e mulher. Essa diferenciação visa o complemento mútuo na união conjugal. Ele é o Criador e tem plena autoridade para definir a criação do ponto de vista do seu propósito emocional, complemento mútuo entre homem e mulher, e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Ele é o Criador e tem plena autoridade para definir o papel social do homem e da mulher. Percebam, portanto, queridos professores, e eu julgo necessário que você faça essa consideração, que no estudo do ser humano, biblicamente, especificamente do homem e sua masculinidade, se deve dar ênfase a Deus como Criador. Por quê? É partindo desta verdade criacionista e não evolucionista que se entende que o Criador definiu a criatura biologicamente, definiu a criatura no seu propósito emocional de complemento mútuo e, em terceiro lugar, definiu o papel social da criatura. Esse primeiro ponto é importante por essas observações e faça essas observações. Segundo subponto, características da masculinidade. E aqui o Dr. Douglas Batista, o comentarista dessa lição, dá ênfase a duas responsabilidades, duas funções da masculinidade: a função da provisão e da proteção. Ele apresenta essas duas responsabilidades, duas características da masculinidade, como se fossem essencialmente da natureza do homem. O homem nasce, inclusive com disposição psicológica, disposição física para cumprir estes propósitos. O propósito da provisão e o propósito da proteção. Perceba, significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do ser humano. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família
bem como prover-lhes uma vida digna. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo inferioriza e a desonra. Muito diferente do quadro pintado pela militância progressista, a masculinidade bíblica não desonra, não desvaloriza, não inferioriza a mulher. Muito pelo contrário. A responsabilidade, a característica da masculinidade bíblica é caracterizada pela honra, pela provisão e pela proteção da mulher. Inclusive, dê ênfase a isso, querido professor, pondo Cristo e seu sacrifício como exemplo em relação à igreja, que de maneira figurada se apresenta como noiva, carente, necessitada de proteção e provisão, e que Cristo o faz de maneira sacrificial. Então, faça essa consideração no subponto 2. No subponto 3, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Essa é a hierarquia espiritual que se reflete na realidade social estabelecida por quem? Pelo Criador. Não há como fazer estas considerações de definição, nesse caso, de, eu diria, uma hierarquia espiritual e social fora do universo criacionista. Tendo Deus como ator principal, o criador de todas as coisas, ele tem o poder de definir tudo o que se tem como características da masculinidade e também como propósitos da masculinidade e também o papel social da masculinidade. O papel social da masculinidade é de liderança, e que se tem também Cristo como exemplo. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Então, senhoras e senhores, queridos professores, nesse primeiro ponto, dê ênfase ao fato de que Deus é o Criador e por isso ele tem poder para definir as características da masculinidade, os propósitos da masculinidade e o papel social da masculinidade. Nesse sentido, repito, apresentar Deus como Criador de todas as coisas é fundamental. O segundo ponto é a erosão da masculinidade, ou seja, a desconstrução, o desfazer-se da masculinidade, que passa pela apologia, a venda da ideia da homossexualidade, passa pela responsabilidade negligenciada e, em terceiro lugar, pela crise da liderança. A apologia à homossexualidade tem como instrumento a venda da ideia, a propaganda da ideia de que ninguém nasce com sexo definido. O sexo, a sexualidade, é resultado das relações sociais, ou seja, o sexo, a sexualidade é algo que vai sendo construído ao longo das experiências do ser humano. Lógico que já não temos Deus nesse cenário como Criador, porque no universo em que Deus o Criador é Criador, ele define, sim, a sexualidade. Outro instrumento da apologia à homossexualidade
é o ensino que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Há uma desconsideração, há uma desvalorização, há um comportamento, em certa medida, irresponsável e extremista em relação ao corpo, que, em alguns casos, conduz um homem ou uma mulher em desconstruído, um homem ou uma mulher ressignificado na sua feminilidade e na sua masculinidade, a mutilar, tirar os órgãos reprodutores genitais masculinos ou femininos. E esta também é uma ferramenta da apologia à homossexualidade que aponta o fato de que os órgãos genitais masculinos e femininos não definem, melhor dizendo, nem o macho e nem a fêmea. Como resultado dessas propagandas, nós temos uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Por quê? Nesse contexto, a masculinidade é apresentada como algo potencialmente nocivo. Dizer-se hétero, reconhecer-se hétero, se comportar de maneira máscula, se apresentar de maneira máscula, se tem apresentado como se fosse algo antiquado, preconceituoso e com uma característica de violência sempre pronta para ser despertada. A masculinidade, portanto, tem sido vista de maneira recorrente como algo que é um problema à sociedade. E as novas gerações de homens estão sendo pressionadas. E esta pressão faz com que o homem se desfaça da sua masculinidade, não preserve, não afirme, não se comporte a fim de que seja aceito no grupo, seja visto como uma pessoa melhorada, seja vista como uma pessoa moderna, uma pessoa inteligente, uma pessoa de bons comportamentos e éticas, porque precisa ser aceito na sociedade. Então nós percebemos esse problema. Segundo ponto, responsabilidade negligenciada. O homem bíblico é responsável. O homem bíblico assume liderança. O homem bíblico assume o compromisso da provisão e da proteção. Nós estamos vivendo em um tempo em que se tem, em grande medida, homens que não são capazes de cumprir o propósito da provisão e da proteção. E crise de liderança. Se há uma crise de responsabilidade, se há uma indisposição ao trabalho, se há uma aversão a assumir a posição máscula ou do macho na sociedade, nós temos uma crise de liderança. Deus definiu o homem socialmente como aquele que na hierarquia seria a liderança. Mas o homem não se comporta de maneira a assumir responsabilidade, também não cumpre um papel social definido por Deus. Naturalmente, nós temos uma crise de liderança e uma sociedade sem líderes, sem em quem se inspirar, sem em quem ouvir. É uma sociedade, como nós temos visto, profundamente desorientada, profundamente em desordem, o que o pastor Douglas Batista considera como uma sociedade anárquica, sem organização, sem lei, sem ordem. Então, meus queridos professores, nesse segundo subponto, dê ênfase a essa missão
da militância progressista, de venda, de promoção, de merchan da homossexualidade. E esse merchan em favor da homossexualidade diminui, desfaz, desconstrói, aponta como uma doença, como um mal social a masculinidade e apresenta como saída o sexo neutro e a orientação sexual que não depende da definição biológica dos órgãos genitais masculinos e femininos, o que vem apresentar uma crise de comportamento masculino no nosso tempo, porque os homens da nossa geração já se entendem por gente nessa pressão ideológica em que a masculinidade é vendida como algo mal. Lógico, para serem bem tratados, para serem vistos como educados, respeitosos, democratas, com mentes melhoradas, eles precisam deixar suas características masculinas. Responsabilidade negligenciada representa uma crise de liderança. E em terceiro e último lugar, nós temos Boaz, ali no tempo dos juízes, tempo em que Deus levanta lideranças, homens, para usar. Num tempo de crise, Deus levantou pessoas de coragem, homens que assumiram o seu lugar de liderança em tempos de crise. Mas mesmo nesse tempo, houve um juiz que não se comprometeu com o seu posicionamento másculo e Deus teve que levantar uma mulher, a juíza Débora. Mas nós não queremos falar deles, nós queremos falar desse contexto dos juízes de problemas sociais que apresenta Boaz como um homem que dá exemplo de generosidade e é modelo de responsabilidade. O exemplo de generosidade, que, é claro, apresenta Boaz dentro do universo de masculinidade bíblica, é visto na disposição dele de prover, de cuidar, de proteger. E aqui no primeiro subponto, modelo de generosidade, o comentarista aponta algumas atitudes de Boaz. Ele se dirigiu a ela, a Ruth, com ternura, protegeu para não ser molestada, alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Boaz é homem e cumpre esse propósito, essa missão de provisão e proteção. E, em segundo lugar, ele apresenta-se como modelo de responsabilidade. O caso de Noemi e de Ruth é extremamente difícil do ponto de vista social. Elas estão numa situação desesperadora moralmente e financeiramente. A atitude de Boaz é assumir estas mulheres, especialmente, casando com Ruth, e o faz publicamente, porque ele é um homem e assume responsabilidade e faz isso de maneira a ser conhecido na sociedade, na realidade social de então. Inclusive, no nosso texto de leitura bíblica em classe, Ruth 4, 7 até o 12, especificamente no versículo 11, está escrito assim: ate já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Ou seja, você hoje é visto aqui como um homem de atitude valiosa, de atitude respeitável. E isso ficou famoso em Belém, Efrata, ou seja, essa masculinidade generosa e essa masculinidade responsável de Boaz ficou conhecida na cidade
de Belém, Efrata. Então, Boaz é esse exemplo que nós devemos citar de uma masculinidade bíblica, que ao contrário da masculinidade apresentada na militância progressista como algo mal, ela é generosa e responsável. Faça essas considerações da masculinidade de Boaz e da masculinidade que é vendida pela militância progressista, especialmente feminista. Não é uma masculinidade potencialmente violenta, potencialmente abusadora, potencialmente disposta a humilhar, desfavorecer e violentar a mulher. Masculinidade bíblica não é essa. Masculinidade bíblica definida por Deus, que é o Criador, ela, entre outras coisas, tem a missão de prover e proteger e é marcada, à luz do exemplo de Boaz, pela generosidade e também pela responsabilidade. É isto, querido professor, querido professora. Deus abençoe você, sua turma, e que você dê a melhor aula na sua congregação, domingo pela manhã, e Deus prospere a sua escola bíblica dominical, em especial a sua turma. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.